Olá, pessoal. Estamos aqui no meio do estudo das pessoas jurídicas. Nós já sabemos que pessoas jurídicas são entidades dotadas de personalidade legal, que, como tais, não se confundem com os seus instituidores. Também conhecemos a classificação das pessoas jurídicas, que podem ser de direito público externo, de direito público interno e de direito privado. Inclusive, até analisamos a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público interno pelos atos dos seus agentes. Aquele sistema lá de responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva com o qual já trabalhamos. E na aula de hoje, iniciaremos o artigo 45, que é o dispositivo que fala sobre a constituição das pessoas jurídicas. Fazendo um breve paralelo. Quando estudamos na primeira aula pessoas físicas, quando eu falo primeira aula da parte geral do Código Civil, né? Porque nós começamos realmente com a lei de introdução. Então, enfim, quando na primeira aula da parte geral estudamos pessoas físicas, percebemos que as pessoas físicas, elas adquirem personalidade com o nascimento com vida. Nasceu com vida, a personalidade é adquirida. Particularmente, aqui, em pessoas jurídicas, o momento constitutivo não é o nascimento com vida. O momento é outro, mesmo porque empresas não nascem com vida. Elas são criadas por pessoas humanas. Então, a partir de que momento surge a existência legal das pessoas jurídicas? A resposta é no artigo 45. Acompanhe. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, o ponto crucial desse artigo é exatamente o momento inicial da personalidade das pessoas jurídicas. E o dispositivo deixa claro, esse momento se dá com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro civil. Observem lá. Pessoal, é nesse momento, é nesse exato instante da inscrição do ato constitutivo no registro que surge a personalidade das pessoas jurídicas. Então, as pessoas jurídicas começam não com o agrupamento dos interessados, não com o início das atividades, não com a abertura do estabelecimento, e sim com o registro, ou melhor, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro competente. É nesse instante que as pessoas jurídicas saem do plano das ideias e se tornam uma realidade legal. Se tornam seres dotados de autonomia e capazes, assim, de participar plenamente das relações jurídicas. Percebam vocês que esse registro, que é o momento constitutivo das pessoas jurídicas, às vezes, eu disse às vezes, deve ser precedido de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Está no artigo. Na parte seguinte, né, ele fala, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Realmente, certas entidades, para que possam ser constituídas, devem ter os seus atos constitutivos previamente autorizados pelo Poder Executivo. Querem um exemplo? Faculdades. Pessoal, eu não posso simplesmente me juntar a um colega e abrir uma faculdade e registrar essa faculdade em cartório. Não basta.
Porque antes do registro acontecer, é preciso que o ato constitutivo dessa entidade passe pelo crivo do MEC. Então o MEC deve autorizar o projeto e indiretamente autorizar o ato constitutivo da faculdade que eu pretendo criar. E aí sim, somente após obtida essa aprovação do MEC, é que eu posso partir para o registro da minha faculdade no cartório competente. Estão percebendo? É um registro que deve ser precedido de prévia autorização do Poder Executivo. E aí, considerando-se que o registro formaliza a constituição das pessoas jurídicas, qualquer alteração posterior pelo qual o registro deva passar, deve ser averbada. A averbação, ela busca, assim, acrescentar informações. Ela busca introduzir alterações, de certa maneira, modificando aquilo que o registro, em sua feição originária, determinava. Daí a necessidade de se averbar, junto do registro, qualquer alteração por que passar o ato constitutivo da entidade privada. Interessante que o artigo 45, quando fala do início da personalidade em matéria de pessoas jurídicas, ele se centra apenas nas pessoas jurídicas de direito privado. Isto porque as pessoas jurídicas de direito público, elas são criadas em lei. Então, enquanto as pessoas jurídicas de direito público é a lei quem as cria, as pessoas privadas, elas se constituem a partir da inscrição do ato constitutivo junto ao registro civil competente. Acompanhe aqui no esquema. Pessoas jurídicas de direito público são criadas em lei. Pessoas jurídicas de direito privado são criadas através da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. E com isso, se observa uma importante diferença entre a constituição dos entes públicos e a constituição dos entes privados. Na sequência, parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Vejam vocês que o parágrafo único está se referindo ao registro irregular, quando se registra uma pessoa jurídica de direito privado sem atender aos requisitos legais para tanto. Pessoal, registro irregular de pessoas de direito privado será sempre anulável. Então vejam vocês que a consequência da irregularidade do registro é exatamente tornar esse registro anulável. E o prazo decadencial para se propor a competente ação anulatória é exatamente este aqui, de 3 anos. 3 anos, que seria o prazo fixado em lei para se proceder à anulação do registro por defeito no seu ato, contando-se esse prazo a partir da publicação da inscrição junto ao registro competente. Acompanhe comigo no esquema.
Irregularidade do registro. Torna o registro anulável. Com prazo decadencial de 3 anos contados da publicação da inscrição no registro. Para a propositura da ação anulatória. Então essa seria a consequência da irregularidade registral. Vamos agora analisar o artigo 46. De acordo com esse artigo, o registro declarará. Portanto, é nesse artigo que vamos encontrar os elementos fundamentais que devem compor o registro das pessoas jurídicas de direito privado. Então, quando se abre uma entidade privada, registrando-se a mesma em cartório, esse registro obrigatoriamente deve declarar. Em primeiro lugar, observem, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Então, toda entidade privada tem que ter uma denominação, um nome, a razão social. E a denominação, obrigatoriamente, deverá constar do registro. Mas, além da denominação, o registro também tem que declarar os fins. Para que tipo de finalidade essa entidade privada foi constituída? Se vai explorar um restaurante, uma escola, um armazém, enfim. A finalidade deve ser mencionada também no registro. Que menciona, de igual modo, a sede. Toda entidade privada tem uma sede. E nós veremos depois, lá em domicílio, que é na sede da entidade que se centra o seu domicílio. O domicílio das pessoas privadas é o local onde funcionam suas diretorias e administrações, ou seja, a sua sede, que deverá constar junto do registro. Além disso, o tempo de duração. Com relação ao tempo de duração, a grande maioria das pessoas jurídicas de direito privado tem duração indefinida. A pessoa abre a empresa sem pensar em quando ela vai terminar. Entretanto, nada obsta que as pessoas jurídicas de direito privado sejam criadas por tempo certo. Por exemplo, eu abro uma fundação e coloco no ato constitutivo que essa fundação perdurará durante um decênio, durante 10 anos. Quer dizer, findos aqueles 10 anos, a fundação se extingue, face ao tempo de sua duração. E, finalmente, o fundo social, quando houver. Por que quando houver? Porque nem toda entidade possui fundo social. Tome como exemplo uma associação. A associação pode ser constituída sem patrimônio algum, sem sequer possuir uma sede. Por isso, quando houver fundo social, se houver fundo social, ele deve ser mencionado junto ao registro. Então, são essas as exigências formuladas pelo inciso 1º. Na sequência, inciso 2º. O nome e a individualização dos fundadores, instituidores e dos diretores.
ou seja, aqueles que comandam a empresa, aqueles que a constituíram, que a dirigem, deverão ter os seus nomes mencionados junto ao registro. Então, o registro declarará o nome dos fundadores, instituidores, bem como dos diretores. Além disso, inciso terceiro, o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Então, o registro também deve mencionar essa característica, a forma de administração da pessoa jurídica. Tanto a administração interna, como a administração em suas relações com outras entidades. Também deve-se mencionar o modo pelo qual essa pessoa jurídica é representada, o modo pelo qual ela se faz representar nas relações, quer ativa, quer passivamente, quer judicial, quer extrajudicialmente. Enfim, no registro, todas as questões pertinentes à administração e à representação da entidade devem ser mencionadas. Inciso 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo? Então, aqui nós estamos nos preocupando com as condições para eventuais alterações do modo de administração. Quais são os quórums? Quais são as deliberações necessárias para que se reforme o estatuto no tocante à diretoria, à gestão da empresa? Normalmente, todo estatuto contém quórums que devem ser preenchidos para se regular questões como essa. Então, observando-se o quórum previsto no estatuto, nós teremos aqui o subsídio para saber se o ato constitutivo é reformável e como ele pode ser reformado. No inciso 5º, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Isso é importante. A depender da natureza da pessoa jurídica, pode ou não haver essa responsabilidade subsidiária dos membros. Porque o essencial é que a pessoa jurídica responda por suas dívidas. Então, se um débito existe, esse débito deve ser cobrado da pessoa jurídica e não dos seus filiados. Agora, há casos em que os filiados devem também responder, e responder subsidiariamente. O que significa isto? Que os filiados respondem se o patrimônio da pessoa jurídica for insuficiente para saldar os seus débitos. Então, somente diante de uma insuficiência patrimonial é que se poderia, se for o caso, cogitar da responsabilidade subsidiária dos membros. Agora, há empresas, há sociedades em que os membros não têm responsabilidade alguma. Exemplo, sociedade anônima. Uma sociedade anônima, ela conta com responsabilidade exclusiva da entidade, da empresa. Os membros não respondem por nenhum débito, em regra, contraído pela SA em prol de suas atividades. Agora, há outras pessoas jurídicas onde essa responsabilidade subsidiária dos membros pode surgir. Por isso que o registro é importante, porque é nele que vai se regular essa matéria, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. A regra é que eles não respondem. E no inciso 6º, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, se for o caso. Portanto, também no registro, deve-se mencionar esse importante aspecto. Quais são as condições para que a pessoa jurídica possa ser extinta, possa ser cancelada, e para onde vai o seu patrimônio, caso essa extinção aconteça. Em suma, esses são os elementos constitutivos do registro da pessoa jurídica privada. Recapitulando, todo registro deve declarar a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, se houver, o nome dos diretores, fundadores e instituidores, o modo por que se representa,
e administra, judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente. Se o estatuto é reformável no tocante à administração e de que modo. Se os membros respondem ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais e as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Observemos agora o artigo seguinte. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes, definidos no ato constitutivo. Vejam vocês. No artigo anterior, artigo 46, nós vimos que um dos elementos do registro é o modo por que se administra a pessoa jurídica. Observem. Inciso terceiro. O modo por que se administra. E aqui, no artigo 47, estamos verificando que obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, desde que esses atos sejam exercidos nos limites dos poderes definidos no ato constitutivo. Atenção aqui. No ato constitutivo, ou seja, no registro, se dispõe a respeito do modo pelo qual a pessoa jurídica se administra, não foi isso? Então, considerando que o modus operandi da pessoa jurídica está previsto no ato constitutivo, toda decisão, toda deliberação tomada pelo administrador dentro dos poderes previstos no ato constitutivo serão vinculantes para a pessoa jurídica. A decisão do administrador vincula a pessoa jurídica desde que tomada dentro dos poderes previstos no ato constitutivo. Mas, Mário, e se o administrador atuar com excesso de poder? E se ele agir para além dos poderes definidos? Gente, essa questão não está prevista na parte geral do Código Civil. Ela é objeto de pesquisa da parte especial. Quais as consequências dos excessos dos administradores? E como eu não gosto de prejudicar a sequência das aulas, mesmo porque eu respeito muito meu aluno, e o aluno que está assistindo a essa aula, obviamente, está se preocupando com os concursos públicos que cobram a parte geral. Então não é interessante eu devagar, entrar na parte especial e trazer informações de lá para a aula daqui. Isso fere a minha didática. Há professores que fazem essa mistura, né? Que estão falando de um assunto da parte geral, aí puxam temas da parte especial e misturam tudo, o que termina confundindo a cabeça do aluno. Mas eu também respeito os meus alunos curiosos. Aqueles que gostam de ir além do que foi falado em sala de aula. Portanto, para os curiosos, eu tenho um artigo, aí eu vou passar, no próprio site, chamado A Teoria Ultra Vires. Vou colocar só o nome aqui, só a referência. Então vocês baixam esse artigo, imprimam, leiam e releiam, se for necessário, que vocês vão ter acesso a essa importante informação. Quais as consequências dos abusos exercidos pelos administradores da pessoa jurídica. Por ora, o que nos preocupa apenas é a disposição do artigo 47. E neste artigo se diz que obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites dos poderes definidos no ato constitutivo. Quer dizer que deliberações tomadas dentro dos poderes estatutários são vinculantes para a pessoa jurídica. Apenas isso. Passemos agora ao artigo 48. Acompanhe. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva,
as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Nada impede que a diretoria da pessoa jurídica seja coletiva, seja formada por uma pluralidade de membros. Então nós podemos ter uma diretoria singular, onde só uma pessoa responde pela gestão, como também podemos ter uma diretoria coletiva, quando mais de uma pessoa se reúne para assumir a gestão da pessoa jurídica. Então aqui no artigo 48, estamos nos preocupando com pessoas jurídicas com administração coletiva, com a administração formada pela pluralidade de diretores. E nesse caso, qual o quórum para que essa diretoria possa deliberar? Pessoal, se existe uma pluralidade de diretores, o quórum para as deliberações será aquele previsto no Estatuto. Então compete ao Estatuto, ao ato constitutivo, que é o mesmo, fixar o quórum das deliberações. Se vai ser maioria simples, se vai ser maioria absoluta, se vão ser 3/4, 3/5, quem diz é o Estatuto. Agora, se o Estatuto for omisso, se o Estatuto nada mencionar a respeito da administração, nesse caso, as deliberações se tomam por maioria simples, que seria a maioria dos votos dos presentes. Acompanhe aqui. Essa maioria daqui corresponde à maioria simples. Logo, convoca-se uma reunião entre os administradores e, deliberando-se a decisão pela maioria dos presentes a essa reunião, é que será tomada a decisão referente à administração da pessoa jurídica. Isto se o Estatuto não dispuser de forma contrária. Logo, salvo disposição em contrário, as decisões serão tomadas por maioria simples, por maioria dos votos dos presentes. E aqui no parágrafo único, decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Quer dizer, qualquer decisão, qualquer deliberação que fere a lei ou que fere o estatuto, bem como que contenha vícios de erro, dolo, simulação ou fraude, serão essencialmente anuláveis. Anuláveis. Então, decisões que ferem a lei, que ferem o estatuto, ou que tenha vícios de erro, dolo, simulação ou fraude, serão anuláveis. E o prazo para anular essas decisões, o próprio dispositivo fala, é de 3 anos. Então, só para complementar aqui, essas decisões a que se refere o artigo são: anuláveis, sendo de 3 anos o prazo decadencial para a propositura da ação. Mas, Mário, o que é erro, dolo, simulação, fraude? Não interessa por enquanto. Por quê? Porque esses vícios, eles são estudados lá em defeitos do ato jurídico, lá na frente. Quando falarmos em defeitos, vamos conceituar um a um. Está na parte geral do Código Civil, é um assunto das próximas aulas, portanto não vale a pena aprofundar essa matéria agora. O que interessa para vocês não é a conceituação do defeito, não por enquanto, mas sim a sua consequência. E a consequência é esta: se a decisão fere a lei,
fere o estatuto ou contém vícios de erro, dolo, simulação ou fraude, serão anuláveis e o prazo para anular é de 3 anos. Pessoal, um forte abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.